Olá, queridos, tudo bom? Prof. Luiz aqui para mais um vídeo. Na aula de hoje, vamos ver como encontramos o incentro em um triângulo equilátero cuja medida do lado não nos importa. Bora lá! Bom, o tema de casa de vocês é construir um triângulo equilátero de lado N e traçar o incentro dele, encontrar o incentro dele. E esse N, que é o tamanho do lado, é um número de chamada de cada um de vocês. Eu vou fazer aqui um genérico, um que serve para qualquer um, e aí vocês podem especificar conforme o número. Primeiramente, então, eu tirei a malha e o plano cartesiano, porque isso não nos importa e não vai nos interferir de forma alguma. Então, eu começo com o segmento de um comprimento fixo e clico na tela. Esse meu segmento vai ter A de comprimento. Não é um número, sim, tudo bem. Ao clicar em Enter, aparece criar controle deslizante. Exatamente isso que a gente quer fazer. Então, aqui em cima, eu consigo mover esse controle deslizante e o meu segmento aumenta e diminui conforme a gente manipula. Então, eu coloquei ele para mostrar na tela, para ficar mais fácil. Vou em configurações dele, para a gente arrumar algumas coisinhas. O controle deslizante, ele define o tamanho do segmento. Nós sabemos que segmento não tem valor negativo, então o mínimo a gente vai botar 0. E o máximo, para ficar umas construções maiores, eu vou colocar 40. E o incremento, que é o quanto vai adicionando, eu vou colocar 1, para esse valor sempre ser um número inteiro. Pronto, aqui está ele. Então, conforme a gente mexe, o segmento aumenta e diminui. Em vez de F aqui, também podemos botar, exibir o rótulo, o valor deste segmento. Temos o início. Agora, bora para o triângulo. Vou em ferramenta. Aqui nós temos polígono regular. E a gente vai traçar um triângulo. Então, 3 vértices. Aqui está ele. E conforme a gente mexe, ele aumenta e diminui. Muito sensacional isso daqui. Tá. Agora que nós temos o triângulo equilátero, então, nós vamos tentar encontrar o incentro dele. Lembra lá, incentro é o encontro das bissetrizes. Nós temos um vídeo aqui que fala de bissetrizes, mas igual eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz. Para quem está fazendo diretamente no GeoGebra, temos a ferramenta bissetriz. Mas para quem está fazendo no caderno, a gente começa como? Com uma circunferência de raio qualquer. Então, eu vou aqui em círculo, dados um centro e um dos pontos. Vou começar pelo vértice A, mais natural. E o raio a gente define. Então, vai ser até aqui. Tudo bem. E agora, eu vou construir mais 2 circunferências. Elas têm que ter o mesmo raio e o centro delas precisam ser nesses pontos de intersecção da primeira circunferência com os segmentos que formam este ângulo em A. Então, com este lado do triângulo e com este outro lado do triângulo. Olha só que interessante. Conforme eu mexo o D, as minhas circunferências aumentam e diminuem. Tá, mas o que isso tem a ver com bissetriz? Aonde ela está? A bissetriz está exatamente partindo do ponto A, peguei a semi-reta aqui, partindo do ponto A e passando pela intersecção das 2 últimas circunferências. Então, aqui está a nossa bissetriz que divide este ângulo ao meio. A gente vai repetir esse mesmo processo em outro vértice do triângulo, para aí a gente achar aonde eles se interseccionam. Eu vou usar o mesmo raio, porque a ferramenta compassa é um pouquinho mais rápida, mas poderia ser outro raio além desse daqui, sem problema nenhum. Então, copiei para cá, copiei mais uma vez no ponto de intersecção, no outro ponto de intersecção, com a ferramenta semi-reta, partindo de C e passando por este ponto. Novamente, eu vou tirar esses nomes para não ficar tão poluído, inclusive os da semi-reta, configurações, vou deixar de exibir o rótulo.
Nós já encontramos o incentro. Tá aqui ele. Mas aí uma pergunta que pode surgir. Eu não precisaria traçar a terceira bissetriz? Não precisaria, né? Por quê? Pensa comigo. Essas duas têm um ponto de intersecção. Quando a gente traçar a terceira, ela necessariamente tem que passar sobre esse ponto. Porque senão não seria o encontro das bissetrizes, né? Seria só de duas ou de nenhuma. Mas não, é o encontro das três. Se duas já se encontram aqui, a terceira também tem que passar aqui. Vou te mostrar. Ferramenta. Então, compasso. Copiei aqui para baixo, no ponto de intersecção, no outro ponto. Vou tirar os nomes para não poluir a nossa tela. E traçar essa semirreta. De A passando por esse ponto. Olha só. Ela está exatamente no ponto J. Então, basta traçar duas. Isso já é o suficiente para a gente encontrar o incentro. Podemos ainda dar mais uma caprichada nessa construção aqui. Então, eu vou tirar esse valor aqui, esse rótulo. E em vez de J, vamos chamar de I, né? Incentro. Faz sentido? Olha só, ele chamou agora de I1, esse número aqui. Estranho. Vou botar J. Então, só troquei os nomezinhos para ficar mais legal, a nossa construção mais bonita. E em vez desse monte de coisa aqui, eu posso pegar, tô selecionando tudo, segurando a tecla Ctrl e vou deixar pontilhadinho. Fica um pouco mais elegante. E o meu triângulo também posso pintar da cor que eu quiser, para ficar mais legal. Além disso, mexendo aqui, vejam que o meu triângulo aumenta e diminui. E uma coisa interessante é que a configuração parece a mesma, né? Independente se ele tem 12 ou 8, a configuração do incentro é a mesma. Então, a construção em si, a gente pode dizer que é praticamente a mesma. A pergunta que fica é, será que se a gente fizer outro triângulo que não seja equilátero, o incentro vai continuar sendo bem no meio? Ou será que em algum momento ele vai ficar para fora do triângulo? Essa discussão eu vou deixar para a próxima aula e para as nossas próximas conversas. Até mais, espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Abraços!